Eu sabia que alguma coisa estava errada quando Ricardo Fonseca, o CEO da Horizon Tech, começou a me enviar mensagens no sábado à noite perguntando se eu estava sozinha em casa. Não era a primeira vez, mas dessa vez eu printei a conversa. Salvei no drive criptografado e respirei fundo. Porque depois de 8 anos construindo a área de inovação digital dessa empresa do zero, eu não ia deixar um predador de terno italiano destruir tudo que eu tinha conquistado. Meu nome é Beatriz Cardoso. Tenho 34 anos, sou mãe de uma menina de 6, divorciada há 3. E passei os últimos 8 anos da minha vida transformando a Horizon Tech de uma consultoria mediana em Porto Alegre numa referência nacional em transformação digital. Fui eu quem estruturou a metodologia de implantação que nos fez ganhar o contrato com a Petroluz, a maior distribuidora de combustíveis do Sul. Fui eu quem treinou 3 gerações de analistas que hoje lideram projetos em outras empresas. Fui eu quem ficou até meia-noite revisando propostas, enquanto todo mundo já tinha ido embora. E também fui eu quem começou a perceber que o novo CEO, contratado há 6 meses por um fundo de investimento americano para modernizar a empresa, tinha um problema sério com limites profissionais. Ricardo chegou como um furacão. 42 anos, MBA em Stanford, currículo impecável, sorriso de revista e uma habilidade assustadora de fazer todo mundo acreditar que ele era o messias corporativo que a Horizon precisava. Nos primeiros 30 dias, ele reestruturou 3 diretorias, demitiu 2 gerentes que ele considerava lentos demais e implantou uma cultura de portas abertas, que na prática significava que ele podia entrar na sua sala a qualquer hora sem avisar. Eu não liguei no começo. Achei até positivo. A empresa estava engessada, precisava de sangue novo, de alguém que sacudisse a poeira. Mas aí ele começou a me notar. E não do jeito que um CEO deveria notar uma diretora de inovação. Começou com elogios. Beatriz, você é a única pessoa aqui que realmente entende de futuro. Depois vieram os convites. Vamos tomar um café fora, longe desse barulho todo. Depois os toques. Uma mão no ombro que durava 2 segundos a mais. Um aperto de mão que segurava meus dedos com intimidade. Eu desviava. Sorria educadamente. Mantinha distância. Mas ele não entendia sinais sutis, ou fingia não entender. Foi numa quinta-feira, durante a reunião trimestral de resultados, que a coisa escalou. Estávamos todos na sala de reuniões principal, 12 pessoas, apresentando os indicadores do segundo trimestre. Eu tinha acabado de mostrar um crescimento de 23% na conversão de leads digitais, quando Ricardo interrompeu e disse, alto, na frente de todos. Beatriz, você está radiante hoje. Deve ser o vestido novo, combina com seus olhos. Silêncio constrangedor. Olhares desviados. Eu senti o sangue subir para o rosto, mas mantive a compostura. Obrigada, Ricardo. Voltando aos números do terceiro trimestre. Ele sorriu como se tivesse feito um elogio inocente. Mas todo mundo na sala sabia que aquilo não era inocente. Aquilo era um homem em posição de poder testando até onde podia ir. E a resposta que ele recebeu do silêncio coletivo foi clara. Ele podia ir longe. Porque ninguém ia confrontar o CEO. Ninguém ia arriscar o emprego por causa de um comentário sobre um vestido. Ninguém, exceto eu. Depois daquela reunião, fui direto para o banheiro, tranquei a porta e liguei para minha melhor amiga, a Júlia, advogada trabalhista. Júlia, preciso de ajuda. Ela ouviu tudo, cada detalhe, as mensagens fora de horário, os convites, os toques, os comentários. Quando terminei, ela ficou em silêncio por 3 segundos antes de dizer: Bia, você está lidando com assédio moral e sexual. E você tem 2 opções. Ou você denuncia formalmente com todas as provas que conseguir reunir, ou você sai dessa empresa antes que ele te destrua. Porque homens assim não param, eles escalam. Eu sabia que ela estava certa. Mas sair significava abrir mão de 8 anos de trabalho, de uma diretoria que eu tinha construído tijolo por tijolo, de um salário que pagava a escola da minha filha e o apartamento que eu tinha comprado com suor. E mais importante, sair significava deixar que ele vencesse. Deixar que o próximo alvo fosse outra mulher. Outra profissional competente que seria reduzida a um corpo, a um vestido, a um objeto de desejo doentio de um homem que confundia poder com permissão. Então decidi ficar. Mas não calada. Naquela noite, abri meu notebook e comecei a documentar tudo. Criei uma pasta chamada Evidências, dentro de outra pasta chamada Backup Pessoal, dentro de um drive criptografado que nem a equipe de TI da Horizon conseguiria acessar.
Coloquei prints de todas as mensagens. Anotei datas, horários e contextos de cada comentário inapropriado. Gravei mentalmente os nomes das pessoas que estavam presentes em cada situação. E comecei a estudar. Li a política de compliance da Horizon de cabo a rabo. Procurei cláusulas sobre assédio, sobre canais de denúncia, sobre proteção a denunciantes. E foi aí que encontrei a brecha que Ricardo não sabia que existia. A Horizon Tech tinha sido auditada 6 meses antes por uma consultoria externa contratada justamente pelo fundo americano que trouxe Ricardo. O relatório, que eu tinha acesso porque participei da auditoria representando a área de inovação, destacava a necessidade urgente de implementar um canal de denúncias independente, direto com o conselho do fundo, para evitar conflitos de interesse. Esse canal tinha sido criado e eu tinha o contato, passei o fim de semana montando um dossiê. Não foi fácil. Cada print que eu revisava me fazia sentir nojo. Cada mensagem fora de contexto me lembrava que eu tinha normalizado coisas que nunca deveriam ser normais. Mas eu segui em frente, imprimi tudo, organizei cronologicamente, redigi um relato técnico sem emoção, só fatos. Pedi para a Júlia revisar. Ela leu e disse: "Isso é prova suficiente para derrubar um CEO, mas você precisa estar preparada para o inferno que vem depois, porque eles vão tentar te desacreditar, vão dizer que você está inventando, que você está buscando atenção, que você quer dinheiro. Você tem estômago para isso?" Eu olhei para a foto da minha filha na minha mesa. Ela estava fantasiada de super-heroína numa festa da escola. Sorriso largo, capa vermelha, punho erguido. "Eu tenho", respondi, "porque se eu não fizer isso, quem vai fazer?" Na segunda-feira de manhã, cheguei no escritório às 7h15. O prédio ainda estava vazio, só a equipe de limpeza e o segurança do lobby. Subi para o 12º andar, sentei na minha sala e abri o notebook. O e-mail já estava redigido. Destinatário: o canal de compliance do fundo americano. Cópia oculta: meu advogado pessoal e Júlia. Assunto: denúncia formal de assédio moral e sexual contra CEO Ricardo Fonseca. Anexos: 23 páginas de documentação. Meu dedo ficou 2 segundos sobre o botão de enviar. Naquele momento, eu sabia que não tinha mais volta, que minha vida profissional nunca mais seria a mesma, que eu estava declarando guerra contra um homem que controlava orçamentos, promoções, demissões. Mas também sabia que se eu não apertasse aquele botão, eu ia passar o resto da carreira olhando no espelho e vendo uma covarde. Então eu enviei. O som do e-mail saindo da caixa de saída foi o mais alto que eu já ouvi na vida. Depois, silêncio. Eu fechei o notebook, bebi um gole de café frio e esperei. A resposta veio mais rápido do que eu imaginava. Às 11h42 da manhã, recebi um e-mail automático confirmando o recebimento da denúncia e informando que um comitê independente seria formado em até 48 horas. Às 2h da tarde, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Beatriz Cardoso, aqui é Helen Rost, diretora de governança corporativa do fundo Westbridge Capital. Recebi sua denúncia. Preciso que você saiba que levamos essas questões muito a sério. Vamos abrir uma investigação formal e sigilosa. Enquanto isso, você não pode falar sobre isso com ninguém da empresa, incluindo Ricardo. Entendido? Entendido, respondi, tentando manter a voz firme. Ela continuou. Vou precisar de uma entrevista detalhada com você. Amanhã, 9 da manhã, por videoconferência. Pode ser? Posso. Ótimo. E Beatriz, só mais uma coisa. Você fez a escolha certa. Isso não vai ser fácil, mas você fez a escolha certa. Ela desligou. Eu sentei na cadeira, o telefone ainda quente na minha mão, e pela primeira vez em meses, senti algo parecido com esperança. Não era alívio, ainda não, mas era um começo. Naquela tarde, fingi normalidade. Participei de uma reunião sobre a implantação de um novo CRM. Revisei 3 propostas comerciais, respondi e-mails. Quando Ricardo passou pela minha sala e acenou com aquele sorriso de revista, eu acenei de volta como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Eu tinha colocado fogo no castelo dele e ele ainda não sabia que as chamas já estavam subindo pelas paredes. Saí do escritório às 6, peguei minha filha na escola e fizemos o ritual de sempre. Lanchinho, banho, lição de casa, história antes de dormir. Ela me perguntou se eu estava cansada. Eu disse que sim, mas que era um cansaço bom. Ela não entendeu, mas sorriu e me abraçou. E naquele abraço, eu soube que tinha feito a coisa certa. Não só por mim, mas por ela. Porque eu queria que ela crescesse num mundo onde mulheres não precisam escolher entre a carreira e a dignidade. A entrevista com Helen foi intensa.
Duraram 2 horas e 17 minutos. Ela fez perguntas diretas, técnicas, sem rodeios. Pediu para eu descrever cada incidente, questionou datas, pediu nomes de testemunhas, anotou tudo. No final, ela disse: Beatriz, sua documentação é impecável. Raramente vejo denúncias tão bem estruturadas. Isso vai facilitar muito nossa investigação. Vamos conversar com outras pessoas da empresa de forma discreta. E enquanto isso, Ricardo não pode saber que você fez a denúncia. Se ele descobrir, pode tentar retaliação. Você consegue manter isso em segredo? Consigo, respondi. Ela assentiu. Vou te manter informada. E mais uma vez, obrigada por ter a coragem de falar. Quando a chamada encerrou, eu me permiti chorar. Não de tristeza, de exaustão emocional, de medo, de coragem. Tudo junto, saindo em lágrimas silenciosas que eu enxuguei rapidamente antes de voltar para o escritório. Os próximos 10 dias foram os mais tensos da minha vida. Eu sabia que a investigação estava acontecendo, mas não sabia quem estava sendo entrevistado, o que estava sendo dito, se alguém ia me apoiar ou me trair. Continuei trabalhando normalmente. Ricardo continuou agindo como sempre, mas eu percebi pequenas mudanças. Ele parou de me enviar mensagens fora de horário. Parou de fazer comentários sobre minha aparência. Mantinha distância física nas reuniões. No começo, achei que era coincidência. Depois, comecei a desconfiar. Será que alguém tinha dado uma dica para ele? Será que ele estava sendo mais cuidadoso porque sentiu que algo estava errado? Ou será que alguém na investigação tinha vazado alguma coisa? A paranoia começou a me consumir. Eu checava meu e-mail a cada 5 minutos. Evitava conversas longas no corredor. Confiava em ninguém. Até que, numa quinta-feira à tarde, recebi um e-mail de Helen. Assunto: atualização importante. Beatriz, a investigação foi concluída. Encontramos evidências suficientes que corroboram sua denúncia. Além disso, outras 3 funcionárias se apresentaram durante a investigação relatando comportamentos similares. O Comitê Executivo do Fundo se reunirá amanhã para decidir os próximos passos. Você será informada assim que houver uma decisão. Continue mantendo o sigilo. Obrigada novamente pela sua coragem. Eu li o e-mail 3 vezes. Outras 3 funcionárias. 3. Eu não estava sozinha. Ele tinha feito isso com outras pessoas. E elas tinham tido coragem de falar também. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, o ventilador girando devagar, minha mente correndo a 1000 por hora. O que ia acontecer? Ele seria demitido, suspenso, repreendido? E eu, o que ia acontecer comigo? Será que eu ia conseguir continuar trabalhando na Horizon depois disso? Será que as pessoas iam me respeitar ou me evitar como se eu fosse radioativa? Será que minha carreira tinha acabado no momento em que eu apertei aquele botão de enviar? As respostas vieram na sexta-feira. Antes de continuar, quero fazer uma pausa aqui e falar com você que está assistindo. Se você chegou até aqui, significa que essa história está ressoando com você de alguma forma. Talvez você já tenha passado por algo parecido. Talvez você conheça alguém que passou. Ou talvez você só acredita que o mundo corporativo precisa mudar. Seja qual for o motivo, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no canal, deixa um like e principalmente deixa um comentário contando sua experiência. Porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam circular. Precisam lembrar todo mundo que assédio não é elogio, que silêncio não é consentimento e que coragem não é ausência de medo, é fazer o certo, mesmo tremendo. Agora vamos continuar, porque a história ainda não acabou. Na sexta-feira, às 8h53 da manhã, recebi uma ligação de Helen. Beatriz, o comitê decidiu. Ricardo Fonseca foi afastado do cargo de CEO com efeito imediato. Ele não voltará ao escritório. Estamos conduzindo sua saída de forma discreta para evitar exposição desnecessária da empresa e das envolvidas. Um comunicado interno será enviado ainda hoje, informando que ele deixou a empresa por divergências estratégicas com o fundo. Ninguém além do comitê e das denunciantes saberá o motivo real. E quanto a você, Beatriz, o Conselho do Fundo gostaria de conversar sobre seu futuro na empresa. Estamos impressionados com sua liderança, sua integridade e sua capacidade de documentação. Você tem interesse em assumir a diretoria executiva de transformação digital com reporte direto ao conselho? A proposta inclui aumento salarial de 18%, participação nos lucros e assento nas reuniões estratégicas trimestrais. Posso agendar uma conversa para segunda? Eu fiquei muda. Literalmente sem palavras. Não era o que eu esperava. Eu esperava sobreviver.
Esperava manter meu emprego. Esperava, no máximo, um tapinha nas costas e um obrigada por falar. Mas uma promoção? Um aumento? Um lugar na mesa onde as decisões reais são tomadas? Isso eu não esperava. Beatriz, você ainda está aí? Helen perguntou. Estou, desculpa. Eu só... Não esperava isso. Ela riu, um riso curto e sincero. Beatriz, você fez mais do que denunciar um assediador. Você expôs uma falha sistêmica na nossa governança. Mostrou que nosso canal de compliance funciona. E principalmente você provou que é o tipo de líder que queremos na Horizon. Então, posso agendar a conversa? Pode, respondi, ainda processando. Segunda, 9 da manhã. Perfeito. E Beatriz, aproveita o fim de semana. Você merece. Quando desliguei o telefone, fiquei sentada na cozinha, olhando para o celular como se ele fosse um artefato alienígena. Minha filha entrou correndo de pijama pedindo panquecas. Eu fiz panquecas. E enquanto fritava a massa na frigideira, me dei o luxo de sorrir. Um sorriso genuíno. Porque pela primeira vez em meses, eu não estava carregando um peso invisível nas costas. Estava livre. E melhor ainda, estava vencendo. Não porque destruí alguém, mas porque me defendi. Porque usei as ferramentas que o sistema me dava, mesmo sabendo que o sistema geralmente protege os poderosos. Dessa vez, ele protegeu a verdade. Às 10h15, o e-mail chegou. Comunicado interno assinado pelo Conselho do Fundo Westbridge Capital. Assunto: mudança na liderança executiva. O texto era curto e diplomático. Ricardo Fonseca deixou a Horizon Tech para perseguir novas oportunidades estratégicas. Agradecemos suas contribuições e desejamos sucesso. A diretoria interina será assumida por Thomas Carvalho até a definição de um novo CEO. Mais informações em breve. Meu telefone começou a explodir. Mensagens no grupo da diretoria, ligações de colegas querendo saber o que tinha acontecido, especulações desenfreadas. Alguém postou no grupo: alguém sabe o que rolou? Outro respondeu: ouvi dizer que foi decisão do fundo. Normal nesse tipo de gestão. Ninguém mencionou assédio. Ninguém desconfiou. E era exatamente assim que tinha que ser. Não porque eu tinha vergonha do que fiz, mas porque as outras 3 mulheres que denunciaram mereciam privacidade. Mereciam continuar suas carreiras sem serem rotuladas como as que derrubaram o CEO. Nós não derrubamos ninguém. Ele se derrubou sozinho. Nós só acendemos a luz para todo mundo ver. Segunda-feira chegou rápido. A reunião com o conselho foi por videoconferência, 3 executivos do fundo, incluindo Ellen. Eles formalizaram a proposta. Diretora executiva de transformação digital. Salário base com aumento de 18%. Bônus atrelado a metas. Participação em lucros. E o mais importante, autonomia total para reestruturar a área como eu achasse melhor. Eu aceitei. Não só porque a proposta era boa, mas porque era justiça. Não vingança. Justiça. Tem uma diferença enorme entre as duas. Vingança é queimar a casa e dançar em cima das cinzas. Justiça é usar as regras do jogo para corrigir o tabuleiro. E era isso que eu tinha feito. Usei compliance, usei documentação, usei canais oficiais e funcionou. Nos dias seguintes, algumas coisas interessantes começaram a acontecer. Thomas Carvalho, o diretor interino, me chamou para uma conversa reservada. Beatriz, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que você teve um papel importante nisso. E quero que você saiba que tem meu apoio total. Se precisar de qualquer coisa, qualquer recurso, qualquer mudança, é só falar. Estamos construindo uma Horizon diferente e você vai ser peça central nisso. Agradeci. E comecei a trabalhar. Minha primeira ação como diretora executiva foi revisar toda a política de recursos humanos da empresa. Identifiquei lacunas. Propus treinamentos obrigatórios sobre assédio e ambiente de trabalho saudável. Sugeri a criação de um comitê interno de diversidade e inclusão. E mais importante, estabeleci uma comunicação direta entre a minha área e o canal de compliance do fundo, criando uma ponte permanente que qualquer funcionário poderia usar sem medo de retaliação. A segunda ação foi conversar, individualmente e de forma confidencial, com as outras 3 mulheres que denunciaram Ricardo. Não para perguntar detalhes, só para agradecer. Para dizer que elas não estavam sozinhas e que a Horizon ia ser um lugar melhor por causa da coragem delas. 2 delas choraram. Uma me abraçou e todas disseram a mesma coisa. Obrigada por começar isso. Eu não comecei sozinha. Respondi. Nós fizemos juntas. A terceira ação foi montar um time novo.
Promovi 2 analistas que eram consistentemente ignoradas nas reuniões, apesar de serem as mais competentes. Contratei um gerente de projetos que tinha saído da empresa porque não aguentava a cultura tóxica. E reestruturei os processos internos para garantir que mérito fosse reconhecido com critérios claros, não com base em quem o chefe gostava mais. Um mês depois da saída de Ricardo, a Horizon Tech fechou o maior contrato da história da empresa. Um projeto de transformação digital de 3 anos com uma rede de varejo nacional. Valor estimado, R$82 milhões. Eu liderei a proposta. Montei a apresentação, negociei os termos, e quando o cliente assinou, Thomas me ligou pessoalmente. Beatriz, você acabou de provar que a Horizon não dependia de um CEO carismático. Dependia de gente competente fazendo o trabalho direito. E você é a prova viva disso. Eu sorri. Não fiz sozinha, Thomas. Tenho um time incrível. Eu sei. Mas foi você quem montou esse time. E é você quem está liderando. Parabéns. Naquela noite, comemorei com minha filha. Pizza, sorvete, filme. Ela perguntou por que eu estava tão feliz. Eu disse que tinha ganhado um jogo importante no trabalho. Ela perguntou qual jogo. Eu disse que era um jogo de estratégia. Ela disse que queria jogar também quando crescesse. Eu disse que ela já estava jogando todos os dias, sem saber. Mas nem tudo foi perfeito. Houve resistência. Algumas pessoas, especialmente homens em cargos de liderança, começaram a murmurar que minha promoção tinha sido política, que o fundo estava tentando fazer média com agendas progressistas, que eu não tinha experiência para assumir uma diretoria executiva. Ouvi esses comentários pelos corredores, vi as expressões nos rostos, os olhares de desconfiança, e no começo, doeu. Porque eu sabia que se fosse um homem na minha posição, ninguém estaria questionando, ninguém estaria insinuando que eu não merecia. Mas aí lembrei de uma coisa que Júlia me disse. Bia, você não precisa provar nada para quem já decidiu que você não merece. Você só precisa entregar resultados. E os resultados vão falar por você. Então foi o que fiz. Entreguei. Projeto após projeto. Meta após meta. No segundo trimestre, sob minha liderança, a área de transformação digital cresceu 31% em receita. No terceiro, 42%. Contratamos 12 novos profissionais. Abrimos uma filial em Florianópolis. Ganhamos 3 prêmios de inovação. E os murmúrios pararam. Não porque as pessoas mudaram de opinião, mas porque ficou impossível ignorar os números. E números, diferente de opiniões, não mentem. Nesse meio tempo, recebi uma mensagem inesperada. Era de uma das outras denunciantes. Ela tinha pedido demissão 2 semanas depois da saída de Ricardo. Não porque foi forçada, mas porque não conseguia mais ficar naquele prédio. As memórias eram fortes demais. Eu respeitei, mas fiquei triste. Porque ela era brilhante, e o mundo corporativo tinha perdido mais uma mulher talentosa por causa de um homem que não sabia se comportar. A mensagem dela dizia: Bia, só queria te agradecer de novo. Eu sei que não fui forte como você. Não consegui ficar. Mas ver você subindo, ver você liderando, me deu esperança. Me mostrou que é possível vencer sem se destruir no processo. Obrigada por não desistir. Chorei quando li. Não porque me senti heroína, mas porque percebi o peso da responsabilidade. Eu não estava lutando só por mim. Estava lutando por todas as mulheres que vieram antes, que foram silenciadas, ignoradas, culpadas. E por todas as que viriam depois, que mereciam um ambiente onde competência fosse mais importante que gênero, onde respeito fosse mais importante que poder. Respondi: você foi forte, sim. Força não é só ficar. Às vezes, força é saber quando sair. E você fez o que era melhor para você. Isso é coragem também. Obrigada por ter falado quando falou. Sem você, eu estaria sozinha. E sozinha, talvez eu não tivesse conseguido. 6 meses depois da denúncia, a Horizon Tech contratou uma nova CEO, uma mulher, Mariana Lopes, 52 anos, ex-diretora de operações de uma multinacional, currículo impecável. E a primeira coisa que ela fez quando assumiu foi me chamar para uma conversa. Beatriz, eu sei o que você fez, Helen me contou. Não os detalhes, mas o suficiente. E quero que você saiba que admiro muito sua coragem. Também quero que saiba que, enquanto eu estiver aqui, tolerância zero para assédio não é só discurso, é prática. Qualquer deslize, qualquer comportamento inadequado, qualquer tentativa de intimidação, e a pessoa está fora. Sem segunda chance. Entendido? Entendido, respondi sentindo um alívio que eu nem sabia que estava segurando. Ótimo.
Agora me conta, qual é a sua visão de longo prazo para a área de transformação digital? Conversamos por 2 horas, estratégia, mercado, tecnologia, pessoas. Mariana ouvia com atenção, fazia perguntas inteligentes, desafiava minhas ideias de forma construtiva. Quando terminamos, ela disse: "Você tem potencial para ser C-level, Beatriz. Talvez até CEO um dia. Mas para isso você precisa expandir seu escopo. Pensar além da sua área. Ver a empresa como um ecossistema. Eu quero te incluir no programa de desenvolvimento de liderança executiva que vamos lançar ano que vem. Topa?" Topei. Não porque quero ser CEO. Honestamente, não sei se quero. Mas porque quero ter a opção. Quero que minha filha cresça sabendo que a mãe dela teve escolhas. E fez as escolhas certas. Passado 1 ano desde a denúncia, eu estava sentada numa sala de reuniões com vista para o Guaíba, preparando uma apresentação para o Conselho da Horizon sobre nossa expansão para São Paulo. Minha equipe tinha crescido para 23 pessoas. Nossos projetos estavam em 6 estados. E eu, pela primeira vez em muito tempo, estava feliz no trabalho. Não aquela felicidade superficial de sexta-feira à tarde, mas aquela felicidade profunda de saber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, cercada pelas pessoas certas. Meu telefone vibrou. Mensagem de um número desconhecido. "Beatriz, aqui é Camila. Não sei se você lembra de mim. Trabalhei na Horizon há 3 anos na área comercial. Saí depois de um episódio com o Ricardo que eu nunca contei pra ninguém. Acabei de ver seu nome numa matéria sobre liderança feminina na Exame. E só queria dizer, obrigada. Obrigada por fazer o que eu não tive coragem de fazer. E parabéns por tudo que você conquistou. Você merece." Eu li a mensagem 3 vezes. Camila. Eu lembrava dela vagamente. Uma vendedora competente que saiu de repente sem dar explicações. Agora eu entendia por quê. E doía. Doía saber que Ricardo tinha feito isso com mais gente. Que provavelmente tinha uma trilha de mulheres quebradas atrás dele. Mulheres que saíram caladas, que carregaram essa dor sozinhas. Respondi: "Camila, eu lembro de você sim. E sinto muito pelo que você passou. Se algum dia você quiser conversar, ou se precisar de qualquer coisa, estou aqui. E obrigada pela mensagem. Significou muito para mim." Ela respondeu com um coração. E eu guardei aquela conversa como um lembrete. Um lembrete de que minha decisão de denunciar não impactou só minha vida. Impactou a vida de mulheres que eu nunca conheci, que viram minha história e se sentiram menos sozinhas. E isso, para mim, valia mais do que qualquer promoção. Naquela semana, recebi um convite inesperado. Uma universidade em Porto Alegre queria que eu desse uma palestra sobre liderança e ética corporativa. Eu nunca tinha falado em público sobre o que aconteceu. Não especificamente, as pessoas sabiam que Ricardo tinha saído. Sabiam que eu tinha sido promovida. Mas ninguém conectava os pontos publicamente. Aceitei o convite. E quando subi no palco, na frente de 200 estudantes de administração e engenharia, eu contei minha história. Não todos os detalhes, mas o suficiente. Falei sobre assédio, sobre documentação, sobre usar os canais certos, sobre não ter medo de ser rotulada e principalmente sobre a diferença entre vingança e justiça. Quando terminei, o auditório ficou em silêncio por 3 segundos. Depois, aplausos, longos, sinceros. E na fila de perguntas que se formou depois, 7 mulheres e 2 homens me contaram suas próprias histórias. Histórias de chefes abusivos, de comentários inapropriados, de toques não solicitados, de medo de falar. E todos perguntaram a mesma coisa: como eu faço o que você fez? A resposta que dei foi sempre a mesma: documente tudo. Use os canais oficiais, busque apoio jurídico. Não enfrente sozinha. E, principalmente, lembre que você não é o problema. O problema é quem te assedia. Você não está destruindo a carreira de ninguém. Está protegendo a sua e a de outras pessoas. Uma das estudantes, uma menina de uns 22 anos, me procurou depois. Ela estava chorando. "Obrigada", ela disse. "Obrigada por me mostrar que é possível. Eu estou passando por algo parecido no meu estágio. E eu não sabia o que fazer. Achei que era só eu. Achei que eu estava exagerando. Mas agora eu sei que não estou. E eu vou denunciar, vou fazer do jeito certo." Dei meu cartão para ela. Coloquei ela em contato com Júlia. E 3 semanas depois, recebi uma mensagem. Ele foi demitido. E eu fui efetivada. Obrigada por me dar coragem. Agora, antes de eu continuar para o final da história, eu preciso te pedir uma coisa. Se você está assistindo até aqui, você claramente se importa com esse tipo de conteúdo. E eu adoraria saber sua história também. Você já passou por assédio no trabalho? Conhece alguém que passou? Como você lidou com isso? Deixa aqui nos comentários.
Vamos criar uma rede de apoio, uma comunidade onde as pessoas sabem que não estão sozinhas. E se você tem alguma sugestão de tema que gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos, manda também. Esse canal é nosso, é de todo mundo que acredita que o ambiente de trabalho pode e deve ser mais justo, mais seguro, mais humano. Então comenta, compartilha, se inscreve e principalmente cuida de você. Agora vamos para o desfecho. 2 anos depois da denúncia, a Horizon Tech estava irreconhecível. Mariana tinha transformado completamente a cultura. Implementamos horário flexível, home office 2 vezes por semana, política de licença parental igualitária. E mais importante, um comitê de ética formado por funcionários de todos os níveis, com poder real de investigação e punição. O turnover caiu 63%. A satisfação dos funcionários subiu para 87%, segundo a pesquisa interna. E a receita? Cresceu 112% em 2 anos. Porque, surpresa, quando você trata as pessoas com respeito, elas trabalham melhor. Quando você cria um ambiente seguro, as pessoas se arriscam mais, inovam mais, entregam mais. E quando você coloca competência acima de política, todo mundo ganha. Eu estava na minha sala, revisando o planejamento estratégico do próximo trimestre, quando meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Beatriz Cardoso? Sim, quem fala? Meu nome é Andréa Furtado. Sou advogada especializada em direito trabalhista. Estou representando 4 mulheres que trabalharam com Ricardo Fonseca na empresa anterior dele, antes da Horizon. Elas estão montando um processo coletivo contra ele por assédio moral e sexual. E eu gostaria de saber se você estaria disposta a depor como testemunha, compartilhando sua experiência. Seu depoimento seria fundamental para estabelecer um padrão de comportamento. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando. Ricardo tinha feito isso antes, em outra empresa, com outras mulheres, e agora elas estavam se organizando. Claro, respondi. Quando você precisa? O depoimento aconteceu 3 semanas depois, numa sala discreta de um escritório de advocacia no centro de Porto Alegre. Eu, Andréa e uma taquígrafa. Durou 4 horas. Contei tudo. Cada mensagem, cada comentário, cada olhar. Mostrei a documentação que tinha guardado. Expliquei o processo de denúncia. E no final, Andréa me olhou e disse: Beatriz, você sabe que provavelmente vai ser chamada para depor em juízo, certo? Esse caso pode virar público. Seu nome pode aparecer. Você está preparada para isso? Respirei fundo. Estou. Porque se eu não falar, quem vai falar? E se essas mulheres tiveram a mesma coragem que eu tive, o mínimo que eu posso fazer é apoiá-las. Andréa sorriu. Você é rara, Beatriz. A maioria das pessoas prefere virar a página e esquecer. Você está virando a página e escrevendo uma nova história. Espero que sim, respondi. O processo correu. Demorou 1 ano e meio. Mas no final, Ricardo foi condenado. Não só a pagar indenizações milionárias, mas também ficou proibido de exercer cargos de liderança em qualquer empresa por 10 anos. A sentença estabeleceu jurisprudência. Virou referência em cursos de direito. E meu nome, sim, apareceu. Numa matéria da Folha. Em posts no LinkedIn, em discussões sobre assédio corporativo. No começo, fiquei desconfortável. Não porque me arrependia, mas porque expor sua vida, seus traumas, suas batalhas é sempre difícil, sempre vulnerável. Mas aí comecei a receber mensagens, dezenas, depois centenas, mulheres me agradecendo, me contando que tinham denunciado seus assediadores depois de lerem minha história. Homens dizendo que tinham repensado comportamentos que achavam inofensivos. Empresas me convidando para consultorias sobre como estruturar canais de denúncia eficazes. E foi aí que percebi. Minha história não era mais só minha. Era de todas as pessoas que um dia foram silenciadas e encontraram coragem para falar. Era de todas as que ainda estão reunindo coragem. Era de todas as que vão precisar de coragem no futuro. Minha filha, que agora tinha 8 anos, me perguntou um dia: Mãe, por que tem tanta gente falando de você na internet? Sentei com ela e expliquei de um jeito que ela pudesse entender. Disse que às vezes adultos fazem coisas erradas no trabalho. E que quando isso acontece, a gente precisa falar. Mesmo com medo. Mesmo sabendo que pode ser difícil. Porque ficar calado é pior. Ela pensou por um momento e disse: Você é tipo uma super-heroína, então? Dei risada. Não, filha. Sou só uma pessoa que decidiu não aceitar ser tratada mal. Qualquer um pode fazer isso. Ela me abraçou. Quando eu crescer, quero ser igual a você.
Naquele momento, sentada no sofá com minha filha nos braços, eu soube que tinha valido a pena. Cada noite sem dormir. Cada lágrima. Cada momento de dúvida. Porque eu não estava só protegendo minha carreira. Estava ensinando minha filha que dignidade não se negocia. Que respeito não é favor. E que mulheres não precisam escolher entre serem competentes e serem tratadas com decência. Podem ser as duas coisas. Devem ser as duas coisas. 3 anos depois da denúncia, fui promovida de novo. VP de Inovação e Transformação Digital da Horizon Tech. A empresa tinha aberto capital. Estava crescendo para outros países da América Latina e eu estava liderando a expansão tecnológica. Meu salário tinha triplicado desde o dia em que fui chamada naquela sala de HR para ouvir elogios sobre meu vestido. Minha equipe tinha 57 pessoas e eu, pela primeira vez na vida, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Tem um momento que eu guardo com carinho especial. Foi num evento de tecnologia em São Paulo. Eu tinha acabado de dar uma palestra sobre transformação digital e cultura organizacional. Na hora do networking, uma mulher se aproximou. Ela devia ter uns 40 e poucos anos, roupa corporativa impecável, mas os olhos vermelhos como se tivesse chorado recentemente. Beatriz, ela disse, a voz tremendo. Eu só queria te agradecer. Trabalho numa empresa onde meu chefe faz exatamente o que Ricardo fazia com você. E eu estava pronta para pedir demissão. Pronta para desistir da minha carreira de 15 anos porque achei que não tinha saída. Mas aí eu vi uma entrevista sua. E você disse uma coisa que mudou tudo. Você disse, o sistema só protege quem usa o sistema. Então eu usei. Documentei. Denunciei. E hoje ele está sendo investigado. Eu ainda não sei como vai terminar. Mas pela primeira vez em 2 anos eu consegui dormir direito, porque eu sei que fiz o certo. Ela me abraçou e eu deixei, porque eu entendia. Entendi o peso que ela estava carregando. Entendi o alívio de finalmente largar esse peso no chão. Quando ela se afastou, limpou as lágrimas e disse: Obrigada por me mostrar que eu não estava sozinha. Você não está, respondi, e nunca esteve. Só precisava encontrar as outras vozes. A história de Ricardo teve um epílogo interessante. 6 meses depois da condenação, ele tentou criar uma empresa de consultoria. Postou no LinkedIn sobre recomeços e aprendizados. Os comentários foram brutais. Dezenas de mulheres, algumas que eu nem conhecia, contaram suas experiências com ele. O post foi deletado em menos de 6 horas. A empresa nunca saiu do papel. Ele sumiu da internet. E eu nunca mais pensei nele, porque ele não merecia espaço na minha cabeça. Minha vida hoje é boa, não perfeita. Ainda tem dias difíceis, ainda tem reuniões estressantes, ainda tem pessoas que me testam, que duvidam, que questionam. Mas a diferença é que agora eu sei o meu valor. Sei que não preciso aceitar desrespeito para manter meu emprego. Sei que tenho ferramentas, tenho rede de apoio, tenho voz. E principalmente sei que usei essas ferramentas não só para me proteger, mas para abrir caminho para outras pessoas. A Horizon Tech hoje tem 42% de mulheres em cargos de liderança. Tem políticas claras contra assédio. Tem treinamentos obrigatórios, tem um canal de denúncia que funciona de verdade, que é levado a sério, que resulta em consequências reais. E tudo isso começou porque uma mulher, num dia de muita raiva e um pouco de coragem, decidiu que já tinha sido suficiente. Recentemente, fui convidada para fazer parte do conselho consultivo de uma ONG que trabalha com vítimas de assédio no ambiente de trabalho. Aceitei sem pestanejar, porque se minha experiência pode ajudar uma pessoa a não passar pelo que eu passei, ou pelo menos a saber que tem saída, então tudo valeu a pena. Minha filha hoje tem 10 anos. Ela sabe, de forma resumida, o que aconteceu. E outro dia ela me disse algo que me fez chorar de orgulho. Mãe, quando eu crescer, quero trabalhar num lugar onde todo mundo é tratado com respeito. E se não for assim, eu vou fazer igual você. Vou consertar. Sorri e respondi. Torço para que, quando você crescer, lugares assim sejam a regra, não a exceção. Mas se não forem, você já sabe o caminho. Documenta, denuncia, não desiste. E lembra sempre, você não está destruindo a carreira de ninguém. Está protegendo a sua. Então, se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, quero que você saiba algumas coisas. Primeiro, não é culpa sua, nunca foi. Não importa o que você estava vestindo, como você agiu, o que você disse ou deixou de dizer.
Assédio é uma escolha que o assediador faz, não uma consequência do seu comportamento. Segundo, você tem direito de se defender, tem direito de denunciar, tem direito de buscar justiça. E não, isso não faz de você dramática, problemática ou difícil. Faz de você alguém que sabe o próprio valor. Terceiro, você não está sozinha. Tem mais gente passando pelo que você está passando do que você imagina. E muitas delas estão esperando alguém dar o primeiro passo. Seja essa pessoa, não porque é fácil, mas porque é certo. E por fim, quero que você entenda que enfrentar assédio e vencer não é questão de sorte. É questão de estratégia. Documente cada mensagem, cada comentário, cada situação. Anote datas, horários, testemunhas. Use os canais oficiais da empresa. Se não existirem, procure advogados especializados. Junte provas. E quando chegar a hora, apresente tudo de forma clara, técnica e irrefutável. Porque a verdade bem documentada é mais poderosa que qualquer mentira bem contada. Eu enfrentei, denunciei. E não só mantive meu emprego, como recebi uma promoção de 18%, uma diretoria executiva e a chance de mudar a cultura de uma empresa inteira. Não porque sou especial, mas porque usei as ferramentas certas da forma certa. E você também pode. Obrigada por assistir até o final. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir. E lembra, coragem não é ausência de medo, é fazer o certo apesar dele.